Olá, gente querida! Hoje é o dia 31 de julho, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. E a igreja celebra hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, santo espanhol que fundou a Companhia de Jesus em 1534. E os jesuítas foram responsáveis pela evangelização das Américas, especialmente nos primeiros séculos. O meu grande abraço a todos os irmãos da Companhia de Jesus. Tive a graça de estudar em duas universidades dos jesuítas, em Roma. Tive a graça de morar no Colégio Pio Brasileiro, que era na época coordenado pelos jesuítas, e mais recentemente tive também a graça de trabalhar na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte. Então tenho um apreço enorme pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, pelo papel deles na história da evangelização do Brasil e de vários povos, e pela missão tão bonita em vários campos, mas nesse campo das universidades, das escolas, os jesuítas têm uma contribuição muito importante. O texto do Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelho de hoje começa com essa informação. Jesus foi à sua terra, à sua pátria. Quando Jesus começou o ministério público, ele se transferiu de Nazaré, que era uma pequena aldeia de mais ou menos 300 habitantes, ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade um pouco maior, que fica à beira do Mar da Galileia, e, portanto, estrategicamente ali Jesus tinha a possibilidade de movimentar-se em todas as cidades que estavam na beira do lago, especialmente. De Nazaré a Cafarnaum temos uma distância de mais ou menos 45, 50 quilômetros. Pouco mais de um dia de viagem a pé. Pois bem, Jesus hoje retorna à sua terra, à sua pátria Nazaré, e está ensinando na sinagoga. A sinagoga é a igrejinha, a capelinha dos judeus, na qual todos os sábados os judeus se reuniam para ler a palavra de Deus e meditá-la, cantar salmos. Qual é o grande problema? É a tensão, há uma tensão entre os parentes de Jesus, numa aldeia com 300 habitantes, quase todos são parentes. Então, há uma tensão entre os parentes de Jesus e, de certo modo, o filho ilustre da aldeia. E eles se escandalizam com a sabedoria de Jesus e com os milagres que ele faz. Nós podemos chamar isso de, na verdade,
o escândalo da encarnação. Eles não conseguem compreender porque eles conhecem a família de Jesus, sabem de onde Jesus veio, o pai dele é o carpinteiro, os seus parentes estão ali entre eles. De onde veio esse rapaz? De onde vem esse rapaz com tanta sabedoria, dizendo coisas tão bonitas e fazendo inclusive milagres? Temos então clareza de que aqui acontece o escândalo da encarnação. Os parentes não conseguem acolhê-lo, não conseguem compreendê-lo e se cria uma animosidade. No primeiro momento, os parentes de Jesus não conseguem acolhê-lo. Alguns até dizem que ele está louco. Essa informação nós temos no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3 e no capítulo 6, temos duas cenas que tratam da relação de Jesus com os seus parentes. Alguns dos parentes diziam: esse rapaz endoideceu, ele está doido. Vamos agarrá-lo, vamos segurá-lo. Ele está fora de si. Não é o caso hoje de refletir, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, um vídeo de formação, sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Mas guardemos aquela que é a orientação, a explicação oficial da Igreja Católica. Para nós da Igreja Católica, nós professamos a virgindade perpétua de Maria Santíssima e os irmãos de Jesus, na verdade, são parentes do mesmo clã, da mesma aldeia. E, finalmente, Jesus nos ajuda a fazer uma distinção entre a relação com ele por meio do laço de sangue e a relação com Jesus por meio do critério do discipulado. Aqui está o ponto fundamental do texto de hoje. Jesus quer que os seus parentes de sangue também estejam vinculados a ele, quer, e de fato depois eles estarão. Mas no primeiro momento houve dificuldade. Só que Jesus nos ajuda a relativizar o critério do sangue, o laço de sangue que era tão forte na cultura judaica, o laço de sangue na cultura clânico-tribal, na sociedade clânico-tribal, o laço de sangue é o critério fundamental. Se alguém mexeu com alguém da minha tribo, eu vou lá para me vingar. Esse é fortemente o critério do privilégio por causa do sangue, das relações, dos afetos, da união entre as pessoas por causa do laço de sangue. Por causa disso havia guerras e vinganças. Jesus diz: no discipulado do reino de Deus, o critério não é o laço de sangue. O critério é a amizade com ele, é fazer a vontade de Deus, é dispor-se a receber os seus ensinamentos, a compartilhar com ele das novidades do reino de Deus. Então o critério sai do âmbito, do ambiente do laço de sangue, o critério passa para o discipulado, para a adesão a Jesus Cristo e para o cumprimento da vontade de Deus. Isso é o que é o fundamental. Finalmente, Jesus conclui dizendo que os seus milagres só podem ser acolhidos como sinais a partir da fé. Jesus não faz milagres em si mesmo para que o milagre apareça e dê fama para ele. Jesus não está procurando fama e sucesso. O milagre deve ser compreendido como sinal e deve ser lido e interpretado a partir da fé. É por isso que nessa visita a Nazaré, por incrível que pareça, em meio à sua parentela, ali Jesus não fez muitos milagres. Por quê? Por causa da falta de fé. Se não há fé, não se pode ler o milagre como sinal do reino dos céus. Minhas irmãs e meus irmãos, que Deus nos dê a graça da fé para ler os seus sinais à luz da fé, ler os sinais como sinais do reino. Que Deus também nos dê a grande graça
de evangelizar a nossa própria família. Talvez você que me escuta neste momento perceba, uma das coisas mais difíceis é evangelizar a própria família, para que a própria família seja de Deus, não por causa do laço de sangue, mas por causa da adesão profunda e existencial ao Evangelho de Jesus. Um abraço a você, Deus os abençoe. Nos próximos dias eu vou gravar um vídeo sobre Maria e sobre os irmãos de Jesus. Será um vídeo específico de uma formação sobre isso. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.